Todos os anos, quando vai chegando assim esse período Natal, pós-Natal, Ano Novo, entre Natal e Ano Novo, às vezes a gente começa a fazer planos, né? Nossa, que bom que esse ano tá acabando, que o ano que vem tá chegando, onde as coisas vão ser tudo nova e tal. Muitas coisas boas vão acontecer e a gente começa, né, a mandar aquelas mensagens de feliz ano novo, que um próspero ano novo. Mas vamos aprofundar um pouquinho nisso. O ano está terminando um ciclo e vai começar um outro ciclo. O que que eu vou deixar aqui, o que que eu aprendi aqui e o que que eu vou levar para o próximo ciclo? Porque se eu não fizer essa separação do que eu vou deixar e do que eu vou levar, eu não vou viver o ano novo. Eu vou viver um ano parecido com todos os anos que eu já vivi. Então, o que que eu preciso deixar nesse ano? O que que você precisa deixar nesse ano para que o ano novo, o próximo ano, seja realmente um ano novo de novas oportunidades, de prosperidade, de abundância? E não são coisas grandiosas. Porque o pequeno é que vai construir o grande, não tem como construir o grande de uma vez. E nós não vamos mudar nada lá fora se nós não mudarmos aqui dentro. E o que que seria mudar aqui dentro? Quais são os hábitos que eu não quero levar para o ano que vem? Então, para eu saber quais os hábitos que eu quero tirar da minha vida, é preciso um autoconhecimento, saber quais são os comportamentos, os meus hábitos que estão me atrapalhando e quais são os meus comportamentos e meus hábitos que estão me ajudando, que estão me impulsionando. Então, eu posso te dar alguns exemplos de hábitos ruins. Talvez o hábito de fofoca, o hábito de se meter na vida do outro, de julgar o outro, de falar do outro. Então, assim, quando eu estou falando do outro, eu estou falando de mim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou falando pela minha boca, é o meu coração que está cheio, porque o primeiro ouvido que ouve é o meu. Então, eu estou falando de mim. Então, assim, quando eu falo de uma outra pessoa, se eu trouxer essa consciência para mim, não é o outro, mas sou eu. Com humildade. Eu te garanto que muita coisa vai mudar. Experiência própria, viu? Então, assim, se você fizer sentido para você e você talvez transformar esse hábito, e também existem uns hábitos bem pequenininhos que a gente passa despercebido, que são extremamente fortes e determinantes na nossa vida, que são os nossos pensamentos. Ah, não vou fazer isso não. Não consigo, não dou conta, isso é chato, isso é fácil, eu não sei. Então, atrás disso aí, desse eu não sei, é difícil, pode estar a sua oportunidade, pode não sempre estar a sua oportunidade de virada. É uma porta. Então, chega alguma coisa, um desafio difícil para lidar. Mas ele só é difícil porque eu nunca lidei. Depois que você lida a primeira vez, ele deixa de ser difícil. Entende? Então, o que é o difícil? O fácil que eu nunca fiz. É só fazer. Fazer sem expectativa no resultado e aceitar o resultado que dá. Porque naquele resultado está o aprendizado. E você pode ir melhorando, e melhorando, e melhorando. E à medida que você vai melhorando, melhorando, seus resultados, a sua vida vai se transformando. Então, a única pessoa responsável por um ano novo, por uma vida nova, é você. Entende? E eu queria te dar mais uma sugestão, se fizer sentido para você. Se aproxime de Deus. Então, assim, todas as vezes que você olha para uma situação muito ruim, se aproxime de Deus. Porque olha só, Deus é aquele que abriu o mar. Deus é aquele que venceu o gigante. Então, assim, se você olhar para o seu problema e você pensar que Deus é muito maior, Ele criou tudo isso, então qualquer problema que você tenha, Deus é muito maior. Então, olha só, quando se fala, né, não mostra, não leva para Deus os seus problemas, mas leva para os seus problemas Deus. Se você trouxer, por exemplo, uma falta de dinheiro, que Deus é imensamente próspero, imensamente abundante, e que aquilo ali é muito pequeno, você faz uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade é que vai fazer a diferença.
Então essa mudança de mentalidade é sua, é aqui que vai fazer a diferença, não é lá fora. Quando a gente passa por uma perda, né, nesse final de ano acontecem muitos acidentes e a gente está vivendo alguns processos, como eu também vivo o meu processo de um acidente que levou meu filho embora. Então, assim, a gente não quer perder, sabe? Mas existe algumas coisas na vida da gente que quando elas morrem, nasce outra coisa no lugar. E quando eu fico muito tempo, quando eu não fico na não aceitação, eu acabo não percebendo qual é o fruto que está nascendo dessa semente da morte. Então, assim, hoje eu faço o que eu faço por causa da morte do meu filho. É ruim, muito ruim. Eu esqueci ele? Não. Eu deixo de sofrer por isso? Também não. Só que o sofrimento é diferente. Entende? Então, o que nasceu ali? Uma vontade de compartilhar com as pessoas, com o mundo, que a gente pode viver melhor, apesar de viver uma ausência muito forte, muito desafiadora. Entende? Então, sempre onde morre alguma coisa, que seja um sonho, um relacionamento, um emprego, aonde morre alguma coisa, nasce outra. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, o tanto que você está aberto para ver o que está nascendo nas suas perdas. O que você está ganhando com as suas perdas, entende? Então, assim, aquela cidade que você mudou, que você precisou mudar de cidade, quais as oportunidades que isso te deu lá na frente? Entende? Então, assim, é sobre isso. É sobre entrar esse ano, esse novo ano, com a mente aberta para o novo. O que é o novo? Olhar para as coisas com um novo olhar. Porque as perdas vão continuar acontecendo, as tristezas vão continuar acontecendo, as alegrias também, as vitórias também, as coisas boas também. Então, durante todo dia acontece um monte de coisa. Como que você recebe cada uma delas? Com gratidão? Com reclamação? Se o que multiplica é o que nós damos força, o que você está multiplicando? Então, a vida que você está vivendo, ela é de total responsabilidade sua. Quanto mais eu me conheço, eu me curo. Então, quanto mais você vê o seu potencial, você começa a usar ele a seu favor, joia. Aonde está a sua maior fraqueza, está a sua maior força. Se você está cheio de dívida e se você se concentra em vencer essas dívidas, aquilo que você vai aprender durante o tempo que você resolve as suas dívidas, é aquilo ali que vai te tornar mais forte. É aquele aprendizado que você estava precisando para se tornar mais forte, mais competente, mais capaz, uma pessoa com uma vida melhor e impactando outras pessoas. Porque tudo que nós fazemos cria impacto lá fora, no mundo. E tudo que vem lá de fora cria impacto na gente. Agora resta saber por qual impacto eu estou dando mais importância? O impacto das coisas ruins ou o impacto das coisas boas? Porque, como eu disse, coisas boas e coisas ruins acontecem o tempo todo. Só que o bom e o ruim depende de como eu olho para aquilo. Depende de como eu interpreto aquilo. Depende de como eu vivencio aquilo. Entende? Perder um ente querido é muito ruim. Entende? O que eu ganhei com a morte do meu filho? Talvez a certeza, talvez eu tenha perdido o medo. Qual é o maior medo que uma mãe, que um pai tem? De perder o filho. Então esse medo eu já não tenho mais. E se talvez para mim esse era o meu maior medo, eu não preciso hoje ter medo de nada mais. Porque qualquer medo que eu enfrentar, ele vai me fortalecer. Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja passando aí por uma perda de um ente querido, de um filho, de um pai, talvez do marido. Você já parou para pensar que quando você conseguir lidar com isso, você vai estar preparada para vencer muitos outros medos seus? E se você venceu isso, você vai vencer qualquer um. Entende? Os medos vão deixar de aparecer? Não, claro que não, porque você vai continuar vivendo. Os desafios vão deixar de aparecer? Não, porque você vai continuar vivendo graças a Deus.
Mas assim, pegar esse aprendizado, esse evento, para te fortalecer, não para te enfraquecer. Quais são os pensamentos que vão te enfraquecer? É você achar que você nunca mais vai ser feliz. Sim, eu vou ser feliz, eu sou feliz, mas eu tenho isso aqui, que eu gostaria que fosse diferente. Isso aqui, às vezes, tira a minha força, porque também é necessário a gente acolher a nossa vulnerabilidade. Não é querer ser forte o tempo todo, mas como a gente está fraco, aceitar a fragilidade, sabe? Eu quero chorar, chora. Eu quero gritar, grita. Entende? Só que, por um tempo, durante o tempo que você está vivendo isso, tudo bem. Mas pense que você não pode viver e você não vai viver a vida toda assim. E que sua vida não acabou. E como é que você vai lidar com isso depois de um tempo? Tá tudo bem a sua fragilidade aqui, agora e por resto da sua vida. Mas existem outras coisas que você vai precisar de lidar. E aí vai determinar, o que vai ser determinante? O seu comportamento. O que seria seu comportamento? Todo pensamento de fracasso, eu não consigo, é difícil, é ruim, vai te enfraquecer. Todo pensamento de que você pode, que você é capaz, tá difícil, não tá fácil, mas eu vou dar conta. E aí eu quero te dar uma dica. Deixa para depois do mais, sempre a coisa boa. Porque o que a sua mente vai registrar é o que fica depois do mais, é o que fica depois do porquê. Então você pode dizer o seguinte, olha, tá muito difícil lidar com isso, tá muito difícil lidar com essa perda, tá muito difícil lidar com, talvez, com uma dívida, tá muito difícil lidar com uma doença. Mas eu vou conseguir do meu jeito, eu tô levando do meu jeito, eu tô conseguindo vencer. Se você colocar, tá difícil, mas eu não sei o que vou fazer com isso, então você vai ficar refém daquilo. Entende? Você não vai encontrar a porta. Mas se você disser, tá difícil, mas eu dou conta do meu jeito, do jeito que eu consigo. E o jeito que você consegue é o jeito certo. Entende? Nada de comparação, de que fulano conseguiu isso, que já era para aquilo, já era... Não, olha para você. Para sua capacidade. Entende? Então, sim, eu quero te sugerir que nesse novo ano você comece a olhar para você, para suas capacidades e a se conhecer melhor. Entende? Se propor a conhecer melhor. O que eu ando pensando? Como é que eu ando vivendo, lidando com as minhas perdas, com as minhas vitórias? Porque às vezes a gente dá tanta atenção às perdas que não vê os ganhos, não vê a vitória. Entende? Então, como é que você quer viver esse próximo ano? Entende? Você quer levar as coisas na sua mão? Você quer ficar ali, continuar reclamando, achando que é difícil? Você vai continuar repetindo. Vou te falar uma outra coisa. Se você tem um hábito de reclamar e você quer parar de reclamar, não vai ser fácil, não basta querer. Vai ter que colocar muita vontade, muito foco. É o querer que vai fazer a diferença. Então você pode dizer, é complicado perceber quando eu estou reclamando, porque é complicado mesmo, às vezes a gente não percebe. Entende? Então você não tem como transformar aquilo que você percebe. Se você não percebe, não tem como. Mas aí você começa a prestar atenção em você e fala, cara, eu tô reclamando de novo. Nossa, meu Deus, obrigada aqui porque eu tô vivo. Se você não tiver nada para agradecer, só fala, meu Deus, obrigado porque eu tô vivo, porque tem um sol no céu. Então começa a mudar a reclamação pela gratidão. Seja lá por que for. Talvez esse seja o primeiro passo. Mas é um passo extremamente poderoso. E se isso fizer sentido para você, coloque em prática. Se você tiver dificuldade, conta comigo, eu estou aqui à disposição. É um prazer estar aqui falando sobre essas coisas, vivenciando tudo isso. Porque o meu objetivo aqui é trazer para o mundo um pouco do muito que eu recebi. E que eu quero deixar para você aqui é que você tenha um feliz ano novo de verdade, uma nova pessoa, um novo projeto, mas que seja um projeto seu, de transformação, de autotransformação, de você transformando aqui dentro, você transforma lá fora, entende? Esse é
um caminho, um dos caminhos para que você realmente tenha um ano novo. Um forte abraço, conta sempre comigo, ó. Beijos!